Boa noite, queridos. Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, meus amados, na sequência daquilo que temos falado, iniciamos no domingo passado, falando sobre as bem-aventuranças, e daremos sequência na exposição das Sagradas Escrituras. No domingo passado, o sermão teve como tema aquele que é os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E hoje eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus comigo, por gentileza. Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 5, leremos o verso 4. Eu gostaria de que fizéssemos a leitura todos juntos. Evangelho segundo o relato de Mateus. Evangelho de Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, verso 4, comigo, por favor, todos juntos. Bem forte. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. No domingo passado, eu me lembro de ter dito aos irmãos que Jesus está iniciando o seu ministério e ele vai apresentar a sua plataforma, a plataforma de seu reino. E, para a surpresa de todos, a plataforma do reino de Jesus está embasada na felicidade. Jesus, ele vai demonstrar de uma forma muito extraordinária que o importante no reino de Deus não é o que você tem, mas quem você é. O importante não é ter, o importante é ser. Jesus disse, ele não disse em nenhuma oportunidade, bem-aventurados, isto é, muito felizes, são as pessoas que têm alguma coisa. Mas ele enfatiza dizendo, bem-aventurado são os humildes de coração. Foi o primeiro sermão. E hoje, bem-aventurados pobres de espírito. Os pobres de espírito foi a primeira. Hoje, bem-aventurados os que choram. Meus amados, eu quero parar por alguns instantes para destacar uma coisa que é muito importante. Este sermão foi pregado pelo maior pregador de todas as épocas, o Senhor Jesus Cristo. A própria palavra de Deus, o verbo divino, o autor e o consumador da fé. Este sermão é o maior sermão da história, quiçá o mais importante, e compreendê-lo é saúde para a nossa alma. É importante nós entendermos que este sermão é paradoxal, porque Jesus vai exaltar determinadas posturas, determinadas atitudes, Jesus vai enaltecê-las e dizendo que, tendo-as, nós seremos muitíssimo felizes. Se você olhar para o mundo em que vivemos, no mundo em que nós vivemos, aos olhos de muitos, felizes são os poderosos. Felizes são as pessoas que têm muito dinheiro, muita riqueza. Ou, quem sabe, felizes são os famosos. Felizes as pessoas que se projetam e são vistos por todos. E é paradoxal Jesus dizer que bem-aventurados, muitos felizes, são os humildes, os pobres de espírito. E em sequência ele diz, bem-aventurados são os que choram. Ora,
precisamos compreender de que tipo de choro Jesus está falando. A primeira coisa que é importante você compreender no sermão das bem-aventuranças é que Jesus está se referindo à condição espiritual. Jesus está falando de atitudes que são atitudes espirituais. A primeira coisa que precisamos compreender é: este choro não significa um choro carnal. Este choro significa um choro espiritual. E esse choro nada mais é do que o resultado de quem colocou os pés no primeiro degrau. Bem-aventurados os pobres, os humildes de espírito. O choro é o segundo degrau dessa escada. E o maravilhoso e surpreendente para nós é que a palavra usada por Jesus para falar de choro é uma palavra não muito utilizada. Essa palavra que Jesus usa aqui para falar de choro é uma palavra utilizada em oportunidades singulares. Ele usa uma palavra grega, penteo. E esta palavra grega, ela, na época em que foi traduzida a Septuaginta, isto é, a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, e no momento em que se relata que Jacó chorou pela morte de José, ainda que José não tenha morrido, mas, lembram-se da história, os irmãos de José pegaram a veste dele e colocaram sangue de um animal na veste e disseram para Jacó que José havia morrido. E a expressão utilizada ali na Septuaginta é a mesma que Jesus utiliza aqui no Sermão da Montanha, Sermão do Monte. Penteu. Este choro é um choro, é como o lamento de um morto, por um morto. A palavra que Jesus usou é muito forte, porque não se trata de um choro qualquer. É o choro pela perda de uma pessoa muitíssimo querida. Jesus está falando, portanto, meus amados irmãos, de uma tristeza que não é uma tristeza comum. Jesus está tratando de uma tristeza que resulta em lágrimas, e essa tristeza é tão grande, tão profunda, como a perda de uma pessoa que você ama demais. E a perda dessa pessoa vai fazer com que você não consiga ocultar a tristeza do seu coração. Senão, você se derrama em lágrimas. Jesus vai usar exatamente esta palavra, penteu, para dizer: bem-aventurados são os que lamentam com toda a sua alma. Ora, talvez essa seja a frase mais paradoxal de toda a Bíblia. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O fato é, meus amados irmãos, que nós precisamos fazer aqui uma ressalva, antes de prosseguirmos, que não é qualquer tipo de choro que receberá o consolo de Deus. Há muitas pessoas que choram porque perderam bens, há outros que choram porque estão deprimidos, há outros que choram porque perderam alguma coisa de valor na sua vida, ou porque as coisas não estão dando certo. Há pessoas que choram porque por uma dor física. Há pessoas que choram porque sofreram uma profunda decepção. Mas não é esse tipo de choro que Jesus está tratando aqui. O texto é muito claro, Jesus está falando de um choro não físico, não voltado para as coisas desta vida, no sentido dos meus próprios interesses, mas Jesus está falando de um choro, de uma dor profunda, um choro espiritual.
nem todos os que choram serão consolados. Há muita gente chorando por motivos que não deveriam chorar, mas estão chorando. Eu lembro a vocês que Acabe, o rei Acabe, casado com a rainha Jezabel, ele chorou porque ele desejou possuir a vinha de Nabote. Ele desejava tomar a vinha de Nabote, e Nabote não negociava a vinha, e Acabe chorou, porque ele queria ter a vinha que não lhe pertencia. Não é desse choro que nós estamos falando. Uma outra pessoa que chorou na Bíblia, que também não é esse choro que Jesus está tratando, foi Judas Iscariotes. Diz a Bíblia que Judas, após trair o Senhor Jesus, ele trai o Senhor e ele confessa que ele traiu, ele restitui as moedas pelas quais ele foi comprado para trair o Senhor. Ele devolve as moedas, ele restitui, ele lança aquelas moedas fora, ele confessa: eu traí o sangue inocente. Ele sabia muito bem do mal que ele havia feito, todavia, o choro de Judas não o levou ao verdadeiro arrependimento. Judas chorou o choro do remorso. Remorso não significa arrepender-se. Remorso significa: eu fiz, sei que é errado. Arrependimento significa mudança de vida, mudança de mentalidade, metanoia. Eu ia em uma direção e me arrependi e tomo uma direção completamente oposta. Diz a palavra de Deus que Pedro também chorou, e Pedro negou o Senhor Jesus. Mas Pedro encontrou arrependimento. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente quando ele trai o Senhor e o galo canta. Chorou amargamente. O choro de Judas não trouxe benefício para ele. Judas está no inferno. Um outro personagem bíblico que também chorou foi Caim. Diz a Bíblia que Caim e Abel, dois irmãos, levaram uma oferta diante de Deus. E diz a Bíblia que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. E Deus diz: se bem fizeras, Caim, não teria aceitação para ti, mas porque você não fez bem, você vai ser expulso, você vai andar como alguém errante pela face da terra. E então Caim, ele chora e ele diz: eu já não posso suportar esse castigo de Deus. Ele não chorou por ter matado seu irmão, ele chorou porque ele não suportava o castigo. Ele foi submetido. Existe também o choro dos fariseus. Diz a Bíblia que os fariseus, eles ocupavam os primeiros lugares nas sinagogas. Eles choravam e o semblante deles descaía quando eles estavam jejuando, porque eles queriam aparentar para as pessoas que de alguma maneira eles eram muito espirituais. E então eles faziam com que o semblante caísse, para demonstrar que estavam jejuando, que eram espirituais. Nós não estamos falando de um choro teatral como o dos fariseus. Nós estamos falando de um choro espontâneo, de um choro que acontece por uma convicção profunda de pecado. O verdadeiro choro que Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Este choro está relacionado ao sentimento de que a pureza que você tinha, você a perdeu. E como resultado de ter perdido a pureza, o sentimento de tristeza que toma conta do coração é o sentimento de que você perdeu alguém muito especial. E razão pela qual então você se debulha em lágrimas. É como o choro daquela mulher pecadora que compareceu diante do Senhor Jesus. Jesus estava em um jantar e de repente entrou uma mulher.
E ela se dobrou diante do Senhor, e ela regava os pés do Senhor Jesus com as suas lágrimas, e enxugava com seus cabelos. E Simão, fariseu, olhava e disse assim: se ele soubesse quem ela é, não aceitaria isso. E Jesus disse: Simão, eu entrei em tua casa, você não me saudou com ósculo, você não me beijou, e essa mulher está beijando os meus pés. Você não me deu óleo para passar nos cabelos, e essa mulher derramou unguento. Há um tipo de choro, um tipo de teatro que não impressiona Deus. Deus não se impressiona com as nossas atitudes. O que Deus quer ver em nós é um choro espontâneo, produzido por uma profunda convicção de pecado. Esse choro está relacionado à perda. Você perde a pureza. E tudo que você tem de mais precioso nessa vida, tudo que você pode ter, é a presença de Deus. E o pecado nos impede de desfrutarmos da presença de Deus. Aquela mulher pecadora, quando ela vai aos pés de Jesus, e ela chorava e regava os pés dele com lágrimas, enxugava com seus cabelos, aquela mulher, ela trouxe em suas mãos unguento, ela trouxe no seu coração amor, e ela trouxe nos seus olhos lágrimas. Deus não quer nenhuma atitude nossa que seja apenas uma atitude para aparentar que somos alguma coisa. É necessário, e eu rogo que o Espírito Santo de Deus faça isso nesta noite. Que nesta noite caia um profundo temor no coração de todos nós, para chorarmos pelo nosso pecado. Esse choro é um choro espiritual. Esse choro é um choro que deve existir continuadamente no coração de todos. Esse choro foi um choro vivido pelo rei Davi. Davi, quando adulterou com Batseba e mandou matar Urias, diz a palavra de Deus que o profeta Natã vai confrontá-lo. E ao confrontar, Davi expressa o sentimento que brota no coração dele, dizendo: pequei contra o Senhor, pequei contra o Senhor. E Davi então se derrama em lágrimas, e ele compõe então o Salmo 51. E no Salmo 51, ele vai descrever, ele vai confessar o seu pecado. Ele vai dizer quão maligno é o pecado, quão terrível foi a atitude dele. E então Davi ora a Deus nesse salmo dizendo: não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi não estava preocupado com as consequências do seu pecado. O que Davi não queria era perder a sua comunhão com Deus. Davi não estava preocupado se Deus iria castigá-lo. Davi não orou pedindo: Deus, não retire de mim o reino, não retire de mim as riquezas, não retire de mim a fama. Não foi essa a oração dele. A oração dele foi: não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi chora mais pelo pecado dele do que pela consequência do seu pecado. E ele escreve dizendo: o meu pecado está continuamente diante de mim. Ainda que tenhamos sido regenerados por Deus, o pecado nos rodeia. A inclinação da nossa carne é para o mal. A inclinação da nossa carne é para tudo aquilo que afronta um Deus santo, um Deus puro. Eu me maravilho porque o profeta Natã disse ao rei Davi: a espada não se apartará da tua casa. Davi poderia orar dizendo: retira de mim a espada, Senhor. Não, ele não pediu isso. Para ele o importante era ser restaurado por Deus.
Ele diz: o meu pecado está sempre diante de mim. Ele não diz: a espada vai estar diante de mim, não. Ele diz: o meu pecado está diante de mim. Oh, irmãos queridos, se nós não tivermos uma consciência de quão maligno é o pecado, quão destruidor é o pecado, os malefícios e os males que o pecado traz, nós não choraremos pelo nosso pecado. E Jesus disse: bem-aventurados são os que choram, porque há uma recompensa para quem chora pelo pecado, eles serão consolados. Alguém pode dizer: mas por que devemos chorar pelo nosso pecado? Devemos chorar pelo nosso pecado, porque o nosso pecado é um ato de hostilidade contra Deus. O nosso pecado é uma afronta à santidade de Deus. Precisamos ter uma noção bíblica verdadeira de quão maligno é o pecado. A palavra pecado, traduzida no grego, é rebelião. Então o pecado nosso é uma rebelião a Deus, contra Deus. Nós nos rebelamos contra Ele. Quem peca, afronta, insulta a Deus. O pecado é um insulto a Deus. O pecado é um coice no altar de Deus. O pecado é uma afronta a um Deus puro e santo. Agora, por que nós devemos chorar pelo nosso pecado? Porque o pecado é um ato de ingratidão a Deus. Não é apenas um ato de hostilidade contra Deus, mas o pecado também é um ato de ingratidão a Deus. Quantos livramentos Deus já te deu? Se todos aqui começassem a falar das experiências que já viveram com o Senhor, a maneira como Deus te resgatou, a maneira como Deus te sustentou, a maneira como Deus operou poderosamente na sua vida até hoje. O pecado, portanto, é um ato de ingratidão contra Deus. Deus enviou o seu Filho, Deus enviou o que de mais precioso Ele tinha para remir-nos do pecado. Deus enviou o seu Espírito para habitar em nós, para dirigir a nossa vida, para nos consolar, para nos fortalecer. E quando nós pecamos contra o sangue de Cristo. Quando nós pecamos contra a graça de Deus. Quando nós pecamos, nós afrontamos um Deus santo, que cuida de nós. Pecar contra o amor de Deus é pior do que o pecado dos demônios. Porque aos demônios não foi oferecida o que Deus nos ofereceu. Deus não ofereceu aos demônios a graça para ser salvo. Deus não ofereceu aos demônios um plano de redenção. Mas Deus ofereceu a você e a mim a graça dEle. E é pela graça que fomos salvos. Então nosso pecado é pior do que o pecado dos demônios. Porque para eles não tem mais jeito. Mas apesar de termos sido resgatados por Deus, ainda tropeçamos. Eles caíram, os demônios caíram e serão lançados em condenação eterna. Não há redenção para eles, não há graça para eles. Nós caímos e Deus nos ofereceu da sua graça. O pecado não é apenas uma afronta, uma hostilidade a um Deus santo. O pecado é um ato de ingratidão a um Deus que cuida de você. A um Deus que enviou Jesus para morrer na cruz por você. O pecado é um ato de ingratidão. Você peca contra o sangue dEle, contra a graça dEle. Nós estamos pecando contra a graça de Deus, contra aquele que morreu por nós. Pecamos contra aquele que habita em nós. Deus não apenas nos salvou, Ele colocou o Espírito Santo para habitar em nós. E quando pecamos, nós pecamos afrontando esse Deus que habita em nós, o Espírito Santo. Portanto, o pecado é um ato de ingratidão também.
E mais ainda, o pecado nos priva das coisas mais excelentes. Não há nada mais excelente do que você ter uma vida de intimidade com Deus. O pecado torna o homem insensível. O que pode ser mais excelente do que nós termos comunhão com Deus? O que pode ser mais sublime do que conhecer a Deus, andar na presença dEle? O que pode ser mais glorioso do que a presença dEle, a plenitude da alegria de estar na presença dEle? Você pode ter riqueza, fama, mas se você não tiver intimidade com Deus, a sua alma é seca e o seu coração é vazio. Mas se você tiver intimidade com Deus, você tem o que de mais precioso você pode ter: a presença dEle. É tudo que nós precisamos para sermos felizes. Nós precisamos de Deus para sermos felizes. A verdadeira felicidade é estar na presença dEle. Portanto, o pecado também nos priva da intimidade com Ele. Certa vez uma pessoa me perguntou: mas quando nós pecamos, Deus nos deixa de amar? Não, não deixa. Não deixa. Apenas você está privado de desfrutar da intimidade dEle. É como um filho. Você tem filhos, e você tem um filho mais obediente que o outro, você continua amando o desobediente. Apesar dele ter te desobedecido, você o ama. E você quer tê-lo íntimo de você novamente. Mas o pecado nos priva. E quando nós choramos, nós não choramos pela falta da bênção. Nós choramos pela falta de Deus. Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Moisés, quando Deus falou com ele, dizendo: Moisés, tira o povo de Israel do Egito, mas eu não vou com vocês, eu vou enviar o meu anjo. Moisés disse: não nos faça subir daqui, se não fores conosco. E o povo começou a chorar, dizendo: nós queremos a tua presença, não queremos apenas a tua bênção, queremos a tua presença. Nós amamos a presença dEle. Nós precisamos da provisão, mas não podemos viver sem o provedor. Sem a provisão nós passamos, mas sem o provedor nós morremos. Nós também devemos aprender a chorar pelos outros, pelo nosso próprio pecado. Devemos entender que o pecado, ele é como um veneno que age circulando dentro de nós. Se compararmos, por exemplo, uma serpente, a diferença é que quem colocou o veneno na serpente foi o próprio Deus. E aquele veneno pode ser utilizado de forma terapêutica. Lembram-se quando Ananias e Safira, eles se apresentam diante dos apóstolos, trazendo as suas ofertas, e eles mentem. E então Pedro diz: vocês mentiram ao Espírito Santo. E Pedro diz assim: porque Satanás encheu seu coração, Ananias, para mentires ao Espírito Santo. O veneno da serpente quem colocou foi Deus, mas o veneno do pecado quem coloca dentro do homem é Satanás. E Pedro vai dizer isso: Satanás encheu seu coração, Ananias, para você mentir. Não viva uma vida de aparência. Não há nada mais glorioso do que um coração que se derrama na presença dEle. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao romper da manhã. Chore nas noites sombrias, porque o dia vai raiar, e o seu choro vai ser traduzido em um arrependimento sincero, e a graça abundante e o consolo do Deus Todo-Poderoso vai abraçar você. O que se opõe ao choro pelo pecado é a dureza do nosso coração.
Quando o nosso coração está duro, é como uma chuva que cai batendo em uma rocha e não penetra, apenas vai escoando a água. Um coração duro é um coração que pisa na graça de Deus. É um coração que despreza a graça de Deus. A Bíblia é repleta de exemplos de pessoas que choraram, com choro sincero. O apóstolo Paulo, ele chora e ele diz: Senhor, quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que eu sou. Ao descobrir que em nós há um conflito dos nossos membros, nós terminamos por abominar a nossa condição. E é por isso que nós choramos. Paulo diz assim: o meu espírito quer fazer as coisas de Deus, mas a minha carne tende para as coisas do mundo. Senhor! E ele chora. Pedro vai chorar. Pedro também chora. Diz a Bíblia que quando Pedro nega o Senhor olha para ele. Jesus estava na casa do sumo sacerdote, Pedro estava no pátio. E de repente, quando Pedro nega, o olhar de Jesus lá dentro da casa se cruza com o olhar de Pedro. Não foi um olhar que estava apontando, dizendo: eu falei que você ia falhar. Não foi um olhar com o dedo em riste para dizer: eu sabia que você é assim mesmo. Não foi esse olhar. Mas bastou aquele olhar para Pedro sair dali e chorar abundantemente. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Amargamente. Mas ele encontrou arrependimento. O que eu quero dizer a você é que quando uma criança nasce, a evidência de que esta criança está bem é o choro. Sem choro não há novo nascimento. Quem vai entrar no céu passou pelo choro, passou pelas lágrimas do arrependimento. Porque lá no céu, aí sim, nós ouviremos: aqui não entra mais lágrima, porque aqui você já tem um corpo glorificado. Então Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lágrima aqui, chorar pelo nosso pecado. Devemos chorar também pelo pecado dos outros, irmãos. Nós vivemos, a igreja evangélica brasileira, ela não está sensível mais às coisas que estão caminhando. Ideologias malignas que vêm como trator, atropelando tudo e todos. Ideologias diabólicas, satânicas. E pessoas que não choram mais. Vivemos em um tempo de insensibilidade. Estamos como a igreja de Corinto, que estamos estudando. Na igreja de Corinto, Paulo chega a dizer assim: não chegastes a lamentar pelo vosso pecado. Vocês não lamentam pelo vosso pecado. Devemos chorar porque o nome de Deus está sendo escarnecido. Devemos chorar pela frieza espiritual. Devemos chorar porque as igrejas estão abandonando o verdadeiro evangelho. Devemos chorar pela falta de choro, porque o mestre chorou. Quando ele vai diante da cidade de Jerusalém, e ele olha para aquela cidade e diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis vos ajuntar, como a galinha faz com seus pintinhos, mas rejeitaste. A vossa casa ficará deserta. Chore hoje, porque o inferno é um lugar de choro e ranger de dentes. Chore hoje pelo seu pecado, para você não ter que chorar lá, no inferno. Arrependa-se hoje. Chore hoje. Deixe o Espírito Santo operar na sua vida agora, porque Ele vai regenerar você, Ele vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Aprenda a chorar quando você ver uma situação em que o mundo caminha de mal a pior, com jovens embrenhados nas drogas, com ideologias que as pessoas nascem homem e não sabe se é homem, não sabe se é mulher, não sabe se é mais nada. Chore, irmão, chore por esses, pelos nossos filhos que enfrentam essas ideologias satânicas, diabólicas.
Ninguém pode entrar no céu sem passar pela experiência do choro. Ninguém vai entrar no céu sem ter passado pela experiência do choro. A Bíblia diz que há júbilo diante de Deus por um pecador que se arrepende. Eu espero que nesta noite o júbilo de Deus seja ainda mais glorioso, porque mais pecadores, além de um, haverão de se arrepender, de chorar, de derramar suas lágrimas e dizer: Senhor, ajuda-me, ajuda-me. O livro de Oséias, o profeta Oséias, capítulo 12, verso 4. Oséias diz que quando Jacó luta com o anjo no val de Jaboque, a Bíblia diz, Oséias vai dizer que Jacó chorou, ele se agarrou e pediu misericórdia ao Senhor. Ele chorava e dizia: tem misericórdia de mim, eu não te deixarei ir enquanto tu não me abençoares. Você pode nesta noite dizer ao Senhor a mesma coisa, como Jacó, em lágrimas dizer: eu não saio daqui enquanto o Senhor não me mudar. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não me quebrantar e não mudar minha vida, não regenerar, não me levar ao verdadeiro arrependimento. Nós podemos viver tendo apenas uma vida com rótulo denominacional. Mas se queremos o céu, devemos chorar agora, porque o choro de agora é a prevenção para não chorarmos depois, quando Jesus vier. A Bíblia diz que o inferno é esse lugar de choro. O que chora agora é consolado por Deus, mas aquele que chorar mais tarde vai ser amaldiçoado por Deus, porque o inferno é esse lugar de choro. Não de choro de arrependidos, mas de choro por aqueles que estão debaixo do juízo de Deus. Jesus diz em Lucas capítulo 6, verso 25: ai de vós que agora rides, porque havereis de lamentar. Hoje vocês estão rindo, hoje vocês se banqueteiam, hoje vocês estão chafurdados na lama e riem. Quantas pessoas são assim? Pisam nos outros, roubam, fazem o que querem. Aparentemente está tudo bem, eles continuam lá no topo da pirâmide, fazendo o que querem. Um dia o juízo chegará, e Jesus diz: ai de vós que agora rides, porque um dia havereis de chorar e lamentar. O Salmo 56, verso 8 diz que Deus recolhe o choro do seu povo em odre. Significa que não tem uma lágrima de crente que cai em terra. As lágrimas estão colhidas no odre de Deus. Jesus é o odre de Deus que colhe as lágrimas do crente arrependido. As lágrimas do povo de Deus são joias preciosas na presença dEle. O choro não quebranta apenas, não derrete apenas o nosso coração, o choro derrete o coração de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas o salário do pecado é a morte. Amar o pecado é amar a morte. Amar o pecado é amar a condenação eterna. É melhor derramar lágrimas de arrependimento do que lágrimas de remorso depois. O salário do pecado é a morte. Não ame o pecado. Ame o arrependimento. Busque o arrependimento. Clame a Deus para que o Espírito Santo opere agora no seu coração, para que Ele te convença que você está distante, você precisa de voltar. Você precisa de voltar. Deus sente a sua falta. Você está longe, mas Ele está movendo todas as coisas e por isso Ele te trouxe aqui. Ele está movendo todas as coisas para levar você ao arrependimento, para você cair aos pés dEle, como aquela mulher em lágrimas, para beijar os pés dEle, para derramar lágrimas aos pés dEle. Meus amados, o lugar mais alto que nós podemos chegar na adoração é aos pés de Jesus. É o lugar mais alto que podemos chegar. O maravilhoso, sabe o que é? É que a Bíblia diz: a um coração contrito e quebrantado, não desprezará o Senhor.
Se você se derramar diante dele, ele não vai te enxotar. Ele não vai olhar e fingir que não viu. Há um coração quebrantado, contrito, o Senhor não despreza. A Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Irmãos, o nosso Deus é fiel, confesse o pecado. Apresente agora o seu pecado. Diga para Ele, se você não tem forças para vencer, peça para Ele te ajudar a vencer o seu pecado. Porque é uma promessa dEle, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não é uma, toda ela. Não há poço mais profundo que você tenha caído, que Deus não possa resgatar você com a sua mão poderosa. A misericórdia dEle é maior do que o seu pecado. O amor dEle por você é maior do que o seu pecado. A graça dEle é maior do que o seu pecado. Ele pode ir lá no poço que você está, levantar você e colocar você em pé novamente. Isso é graça de Deus. Chore aos pés dEle hoje. A bondade de Deus, diz a Bíblia, nos conduz ao arrependimento. Às vezes, quando nós pecamos, nós entramos em desespero. Mas não entregue o seu coração ao desespero. Lembre-se de uma coisa: Deus é rico em amor, rico em misericórdia, e Ele pode e quer te perdoar. Não há pecado tão grande que Deus não possa te perdoar. Não há nada que você esteja ou tenha feito que Deus não possa te perdoar. Quem salvaria aquele homem que estava crucificado ao lado de Jesus? Qual de nós salvaria? Qual de nós diria para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Qual de nós diria? Nenhum de nós. Mas o Senhor é rico em amor, rico em misericórdia, Ele é rico em perdão, e a graça dEle é maior do que o seu pecado. Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Bata na porta da misericórdia e Deus irá te socorrer, irmão. Que essa bendita promessa, bem-aventurados que choram porque serão consolados, você tome posse dela. O cristianismo, já falei da vez passada, é a religião da alegria e da felicidade. Nós choramos porque pecamos. Esse é o choro que Deus promete uma coisa: eu vou te consolar. Existe uma promessa de consolo para quem chora pelo seu pecado. Diz a Bíblia: muito felizes serão os que choram. Muito felizes, bem-aventurado, muitíssimo felizes serão os que choram. E receberão uma recompensa, serão consolados. O diabo disse para Judas que ele deveria entregar Jesus por aquelas 30 moedas de prata. Quiçá falou ao coração dele dizendo: olha, Judas, você vai resolver o seu problema agora. Resolve o seu problema. Jesus está indo para a cruz, está acabado tudo. Resolve a sua vida financeira. É agora. O diabo promete o que não pode entregar. O diabo promete uma alegria que não pode te dar. Toda promessa do diabo é fantasiosa, mentirosa, porque ele mente desde o princípio. O pecado é uma afronta a Deus e o pecado nos distancia de Deus. O pecado é um ato de ingratidão a Deus. E devemos chorar por nós e devemos chorar pelos outros. Muito felizes são os que choram pelos seus pecados. Muito felizes são aqueles que encontram em Deus o perdão dos seus pecados. E eu quero chegar ao final deste culto dizendo: chore agora, porque existe uma consolação eterna para você. O diabo diz: aproveita a vida, bebe todas as taças de prazeres que o mundo pode te dar, seja feliz agora, aproveite a oportunidade agora, você está na sua mão, vai ser feliz. Mas Deus guarda o melhor vinho para depois. O melhor vinho está guardado para nós. Nós ouviremos naquele grande e glorioso dia:
servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aquele que anda semeando e chorando, diz a Bíblia, e voltará com alegria, trazendo os feixes, trazendo os molhos da vitória. Meu irmão, se você semear lágrimas, você vai colher consolo. Se você semear lágrimas, você vai colher uma promessa gloriosa de novos céus e nova terra, em que habita a justiça. E eu quero encerrar com a promessa de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Existe um consolo que recebemos aqui, mas existe um consolo ainda mais glorioso. Nós somos convidados a participar da maior de todas as festas. Há uma festa programada, e essa festa programada é na casa do Pai. Há o maior de todos os eventos, as bodas do Cordeiro. O Filho de Deus vai casar. A noiva é a igreja. Você é a noiva. Você é o convidado. Você é participante dessa festa. Há uma grande festa que te aguarda, irmão. O casamento do Rei dos Reis. Imagina que nós cantaremos com todos os remidos de todas as épocas. Cantaremos ao lado de Moisés, dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Cantaremos ao lado dos profetas, daqueles que morreram nas arenas, nas cruzes, nas fogueiras. Nós cantaremos junto com os anjos e todos os demais seres celestiais. Nós cantaremos, e a Bíblia diz que o próprio cosmos vai ser restaurado, e o cosmos celebrará o dia glorioso de Jesus. Que majestade, que música, que louvor, que adoração, que dia maravilhoso. Essa festa se dará na Nova Jerusalém, e diz o livro do Apocalipse, que de Deus descia do céu, ataviada, preparada, como uma noiva para o seu esposo. Lá vai ser a festa, lá serão as bodas do Cordeiro, lá está reservado para o crente, que chorou aqui, mas terá suas lágrimas enxugadas lá. Que dia glorioso. Nos aguarda uma promessa bendita. A Nova Jerusalém que descia do céu. O muro de jaspe, reluzente. 12 portas, e cada porta era uma pérola. A praça de ouro, rua de ouro. O mais importante lá não é o ouro, não é o jaspe, nem são as pérolas. É porque lá está o trono daquele que reina pelos séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos. É por isso que lá é um lugar de plena alegria, de plena felicidade. A Bíblia diz que a luminosidade é a própria glória do Cordeiro. Lá não há necessidade de sol, nem de lua, porque a lâmpada lá é o Cordeiro. Aquele que morreu por nós. Aquele que se entregou na cruz e nos comprou com seu sangue. Essa festa não terá fim, igreja. Vai durar para sempre. Você hoje pode chorar pelo seu pecado, porque amanhã você será consolado. Nós ouviremos do Senhor dizendo: vinde benditos de meu Pai, e possuí o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que promessa maravilhosa. Não se turbe o vosso coração. Não ande preocupado. Creia em Deus. Jesus disse: creia em mim, creia também em Deus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Olha o consolo. Se não fosse assim, eu vou-lhe ter dito, vou preparar-vos lugar, disse Jesus. E se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez. Que promessa bendita, para vos levar para mim mesmo. Porque eu quero, disse Jesus Cristo, eu quero que aonde eu estiver, estejais vós também. Bendito seja Deus. Nós participaremos do maior de todos os consolos. Porque lá, Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que essa promessa bendita esteja no seu coração. E que você saia daqui com o coração ardendo, desejoso
de amá-lo e de servi-lo para sempre. Que Deus te abençoe.